Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é vídeo pessoal, vídeo aqui, bom, estou falando de futebol, mas não necessariamente futebol, assunto extra-campo, mas um assunto que me incomodou muito, um assunto que me revoltou, e eu trago aqui, então, o pessoal que me segue no canal FutiJotas, lá no FutiJotas estão os assuntos de futebol, aqui no meu YouTube pessoal, eu estou tocando nesse assunto porque acho necessário, tá? Falando sobre isso, ter voz ativa sobre isso. Tem toda uma situação complicada em relação a gente em termos de sociedade. Estou pegando essa breve abertura aqui para falar do caso envolvendo o ex-treinador do Corinthians, Cuca. Que, para resumir, de repente, para quem não está sabendo, com as novidades das últimas horas, dos últimos dias, veio a público que o Cuca não é inocente no caso, como ele cita, como ele crava em vários momentos. Ele já era condenado na justiça suíça e veio a público com matérias que for pessoal jornalismo sério, que aí eu sempre falo para vocês, vão atrás dos jornalistas que realmente fazem um trabalho de qualidade. Demorou muito tempo para se tocar nesse assunto, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas foi comprovado que o Cuca, que tinha assim, o processo de mais de 1000 páginas, teve matéria hoje, né, no Jornal Nacional, hoje sexta-feira, falando que a vítima, ela responde por agressão sexual e coerção, com uma menor de 13 anos, que ela reconhece 3 jogadores da época do Grêmio, em 1987. E o Cuca é citado como um deles. O Cuca tem o seu sêmen envolvido, o sêmen identificado na vítima. E aí a gente vem com toda uma situação complicada, né? E eu vou começando aqui aos poucos. O Cuca mentiu na coletiva. Ele falou que está sendo julgado pela internet, pelo tribunal da internet. Quando ele pediu as contas, ele também falou a mesma coisa. Mas ele falou que ia correr atrás do escritório de advocacia para provar que ele era inocente. Eu sinceramente quero ver o que vai ser feito, né? Espero, e também espero sinceramente que o Cuca consiga fazer isso. Consiga, para poder, como ser humano, para ele poder olhar nos olhos da esposa dele, da filha, das filhas. Porque eu duvido, acho que pelo que está citando, eu tenho minhas dúvidas. Eu coloco em dúvida, assim, eu duvido que ele tenha falado isso abertamente, que ele estava envolvido. Porque ele conta uma história que ele simplesmente estava no mesmo quarto, mas que ele não tinha encostado na menina, que por 3 vezes ela negou que ele tivesse envolvido. A gente viu em menos de uma semana que ele assumiu o Corinthians, essa situação cair por terra, assim, desabar. E vem no detalhe, putz, Flávio, por que isso não foi debatido antes? Porque ele trabalhou na Globo como um comentarista, ele vem como treinador ganhando títulos em vários clubes. Por que isso não foi levantado? E aí eu tô há pouquíssimo tempo no jornalismo, mas venho cobrando essa situação. Todo clube que ele vem, todo jogador que tá respondendo alguma ameaça ou que tá envolvido em alguma polêmica, onde tem uma vítima envolvida, eu sou a favor de você ter um pouquinho de calma e deixa a pessoa resolver. Sim, Flávio, mas não tem muita gente oportunista, o mundo tá cheio disso. Então a gente já viu alguns casos de alguns jogadores que foram acusados de agressão, de estupro, que foi provado que eles não fizeram nada. Mas a gente tem tanto caso, a gente vive numa sociedade que a mulher sofre tanto com estupro, com agressão, com medo de morrer quando tá andando na rua. Não dá para achar. E acho que o que me incomoda muito é. Falam, o tribunal. Escuta algumas frases que me deixam pé da vida. Ah, mas quem é você? Quem somos nós para julgar quem nunca errou? Porque veio o caso do Robinho, por exemplo, na época do Santos, que eu discutia. Eu lembro que eu estava conhecendo uma menina na época e eu falei, cara, não dá. Ela Santista, ela estava defendendo que o Santos tinha que contratar o Robinho, porque eu falei, meu, ele está respondendo o negócio. Não tem porquê. A mesma coisa, eu falo, meu, se pegar um outro jogador, vamos citar, pegar qualquer um, falo, meu, você está respondendo, tem algum caso de
agressão, tudo. Resolve primeiro, depois vincula. O clube pode dar até um amparo legal, mas fala, eu não vou te contratar enquanto você não resolver a situação. Poderia tem que acontecer, inclusive nosso papel como sociedade é cobrar isso. Não é cercear o direito de trabalhar, de fazer coisa, a pessoa não vai poder mais viver? Vai, mas prova que é inocente, porque se teve um nome envolvido aqui, a gente precisa, inclusive, a quantidade de casos onde a gente vê que, que o homem está errado e tem a vítima é muito maior do que os casos de coisas tentando extorquir, de ser oportunistas. E aí vocês entendem, né? Porque a vítima, nesse caso, quantos caras eu discuti, saí de grupos do WhatsApp, eu falei, cara, grupos que eu usava para trabalho, para divulgar o meu trabalho escrito nos textos do torcedores.com. Eu saí do grupo e falei, cara, não dá para eu conviver nesse mesmo grupo com gente que tá aliviando para um cara que tá envolvido numa agressão sexual para uma menor de 13 anos. Eu cheguei a escutar um absurdo de um cara falando, não, uma menina de 13 anos faz coisa que eu não sei fazer. Tipo, dizendo que uma menina de 13 anos é muito mais sexualizada. Então, tudo bem, cara, 13 anos. Início a 13 anos em qualquer lugar. Em 87 era bem. É um negócio diferente. E agora também, não importa. Isso pra mim foi revoltante. Falei, cara, não dá pra discutir com você. Se você tá achando isso, que tem essa mentalidade, então não é você é um cara que tem potencial para ser estuprador. Ou vai coagir, vai dar tapinha nas costas do cara que, num caso desse. Porque é uma criança de 13 anos, ela não tem que saber o que tá fazendo. É o adulto que tem que ser consciente e falar, cara, não dá. Porque ela tava desenvolvida, ela não parece ter 13 anos. Cara, é o mínimo falta de bom senso. Isso, e veio, o que veio de repercussão na internet, tentando minimizar isso, falando, não, mas ele é inocente. Eu vou citar nominalmente porque ele falou isso. O Roger Guedes foi infeliz, para dizer o mínimo, falando atacando a Ana Thaís Matos, a jornalista, e falando do que o Cuca a situação do Cuca, e ele realmente não sabe, porque o Cuca foi condenado, cara, não é o tribunal da internet que está citando isso, é a justiça da Suíça. Eu vejo infelizmente, muitos homens, e pior ainda, algumas mulheres falando esse assunto. Mas ele está sendo acusado, não sei o que, não. Ele não pode ser mais preso porque a pena prescreveu. Ele teve todo um tempo nesse quesito. Então, ele está livre, tanto que ele pode viajar para qualquer lugar do mundo, ele não vai ser preso. Acabou agora, ele sai do Corinthians, ele pode viajar para a Europa e para outros países para passear, não vai ser preso, não tem essa questão. Ele não tem que pagar essa prisão, não tem que pagar essa pena. É diferente do Robinho, que está foragido porque sabe que se pisar na Itália, algum país tem extradição para a Itália, ele vai para a cadeia, ponto. Então, o Corinthians não precisava ter colocado essa mancha na sua história. O Duílio fez isso. Só que por um outro lado, como eu citei também hoje, né, teve um lado positivo disso. O Duílio colocou esse assunto em pauta, em um clube que tem uma repercussão gigante. Então, muitos torcedores que pensam apenas no futebol, ou que mostraram mais uma vez que tipo de seres humanos são, porque eu falo para muita gente, eu não vou contra os meus valores, eu não vou contra o meu caráter, o que me define. Eu não vou passar por cima de tudo isso por conta de futebol. Eu citei para um amigo meu, falou, cara, eu não piso no estádio do Corinthians enquanto o Cuca estiver como treinador. Eu me recuso a dar dinheiro pro Corinthians, eu me recuso a ir lá apoiar o time enquanto ele for o comandante. E eu não fui. Na quarta-feira, pra ser sincero, eu não falei sobre o jogo, não fiz análise técnica, porque eu assisti o jogo muito mal. Quando o Corinthians classificou, eu não comemorei. Eu não consegui ficar feliz, sendo sincero. Consegui ficar aliviado na hora que o Cuca falou, tô fora. Aí eu respirei, saiu um peso das minhas costas. Que eu passei dias horríveis, sabendo que um treinador que tem essa mancha na sua história, que mente e nunca quis pedir desculpa sobre isso, e sabia disso. Porque se ele tá lá no processo, ele sabe que ele sabe que foi condenado e ele sabe o que ele fez. Eu discuti também com um colega meu que falou, cara, ele brincando comigo, ele falou, cara, eu não sei o que eu fiz sábado passado. Eu falei, se você vai tocar pra esse assunto, para a conversa aqui. E é um colega meu, eu falei, cara, não vou seguir nessa linha. Porque
você não lembrar que você estava envolvido sexualmente com uma menor de 13 anos, de algo que te puniu, que memória seletiva demais, né, galera? Então, vamos com calma nessa situação. Mas foi bom para colocar isso em ordem, para provar que, como alguns achavam que não, mas a internet para algumas coisas funciona muito. Gerou uma repercussão, o barulho foi muito grande, protestos presenciais que muita gente falou, tem poucas pessoas, não vai dar em nada. Ah, tem mulher aqui que nunca foi no estádio que está se pronunciando. Tá provado, galera. Não existe. Você é possível. Você tem hoje é combatido. E isso aqui vai vir. Tem tudo para virar uma bola de neve para o futuro. Hoje mesmo já tem um preparador de goleiros que está na base do Grêmio, que é um dos jogadores que estava em 87, que o Grêmio provavelmente vai precisar se pronunciar, vai ter que demitir o cara, provavelmente, ou vai ter que fazer alguma ação, porque ele também foi condenado. O Henrique, que é um jogador que passou pelo Corinthians, e aí também muita gente cita, né? Mas o Henrique estava envolvido nesse caso, ele sumiu, ele não conversa com ninguém, tentamos contato com ele, vários jornalistas tentaram contato com ele, ele tá bloqueando a galera, porque ele sabe do tamanho da encrenca também que tá convivendo. O Pedrinho, um jogador que ameaçou matar a mulher, o jogador que tá no São Paulo, o tricolor, rescindiu o contrato dele nessa sexta-feira. A tendência agora é que, por conta do caso do Cuca, colocar essa situação em evidência, eu imagino que qualquer jogador que tiver alguma situação parecida vai ter uma repercussão muito grande. A gente vai ver muito jogador que não vai ser contratado, muito treinador que não vai ser contratado por conta do seu passado. E aí vão preferir, talvez, falando, resolve a tua vida antes de vir trabalhar. Para fechar aqui, aí tem um detalhe que eu vejo que muitas pessoas estão falando, por que não se falou isso? Por que os jornalistas estão sendo oportunistas, né? Citando que a Globo foi oportunista, que o UOL foi oportunista, enfim, estão colocando cada veículo como sendo oportunista por ter ido atrás dos fatos. Quase 40 anos depois, foi um negócio de 87, estou falando disso de 2023. Muito jornalista errou nessa história. Eu me colocar na classe, né? Apesar de ter muito menos tempo, de não ter investigado isso a fundo, de não ter. Porque em menos de uma semana foi destrinchado tudo isso. Ainda mais hoje a gente tá falando de negócio de internet. Que é muito mais fácil comunicação, você falar com alguém na Suíça, você manda e-mail, você consegue um comunicado. Então dá para resolver isso. Então, o erro de tudo isso foi no passado não ter pegado. Mas aí não dá para comparar. O erro do trabalho, vamos dizer, um trabalho mal feito para pai jornalista foi um erro. O que o Cuca fez foi um crime. E quem defende está fazendo apologia ao crime. Se você está aqui, você pegou na tua internet, nas tuas redes sociais, falou não, tudo bem, você está defendendo um criminoso. E não é exagero, é um criminoso. O Cuca foi condenado. E o Cuca está com um processo que desmente todas as declarações que ele vem batendo na tecla desde que assumiu o Corinthians e que ele vem citando ao longo dos últimos anos. Então, é um recado, galera, esse vídeo aqui é um baita desabafo. Eu, enquanto homem, né, eu falo que o lugar de fala não é o meu, mas eu sempre bato essa tecla, não é uma briga só das mulheres. A gente tem que estar junto, nós homens temos que estar juntos com elas nesse assunto. Porque é uma briga muito ruim, muito desigual para elas baterem sozinhas. Porque a todo momento, quando acontece um caso de agressão sexual, quando acontece algum caso de coação, o olhar é sempre focado nelas. Elas sempre têm que provar que estão certas, são sempre elas que têm que estar trazendo informações. A gente dificilmente, eu estou falando geral, né? O homem a gente pega para ver o lado do homem. Putz, será o que ele fez? E aí quando acontece um caso desse que é provado que a vítima estava certa, os homens que estavam defendendo, eu sinceramente, falei nos grupos, falei em redes sociais com gente, eu não vi um falando, meu, você estava certo, ou pedir desculpa, me precipitei em defender o Cuca. Eu não vi um pegar e mudar de assunto. Então isso me preocupa, que fala, cara, você precisa, o recado é para você que estava defendendo. A próxima vez que acontecer alguma coisa assim, antes de se pronunciar a favor, reflita, coloca, porque são 3 casos, estou falando do Robinho, Daniel Alves, agora do Cuca. Tem vários casos ainda por vir, que a gente vai vir à tona. Então, toma cuidado com quem você defende. Prefira o benefício da dúvida, mas não se posiciona a favor de um cara que pode estar condenado. Beleza, galera? Abraços.